Capítulo 32. Acampamento Superior e Hustler. Durante as semanas seguintes, pouco mais fizemos do que ficar parado ali sentados, mortos de tédio e de fome. Eu só era autorizada a sair do pântano de fogo uma vez por semana. Foi um tempo miserável, com Mitchell sempre a falar, Barzi sempre a queixar-se por estar confinada ao acampamento. Um vento quente a soprar constantemente, as arrepiantes árvores sobre as nossas cabeças, o cheiro a mofo das bolorentas mantas a invadir tudo. Sentia-me como se tivesse esquecido por completo o mundo exterior. Então, um dia, alguém entrou no nosso acampamento. Foi ao fim da tarde. Estávamos todos sentados no exterior das tendas quando ouvi o som de passos que se aproximavam. Corri para uma das mantas que usávamos com barreiras e levantei um canto. No mesmo instante, Mitchell estava a meu lado, o hálito fétido no meu pescoço. Um homem solitário atravessava o pântano de fogo em direção ao acampamento. Mitchell puxou-me para trás, quase me atirando ao chão. Arrastou-me para a tenda e ordenou-me, num rosnido, que me sentasse. Barzi seguiu-nos, o rosto tenso de medo. Mitchell fez uma porção de barulho, a remexer nas suas coisas. Demorou apenas alguns segundos a encontrar a faca e empunhá-la. Barzi fez o que sempre fazia, ou seja, ficar à espera que Mitchell lhe dissesse o que fazer. Mitchell espreitou para fora do túnel cinzento, de lábios arrepanhados. Estava de pé, mesmo ao meu lado, a espreitar de trás do olhado. Como eu estava sentada no chão, as mãos dele ficaram à altura dos meus olhos, e reparei que tinham os nós dos dedos brancos. Mudou a maneira como pegava na faca, colocando-a numa posição melhor para um ataque, e agachou-se. Não sei se o homem ouviu o barulho que Mitchell fez, ou se viu as mantas penduradas nas árvores e decidiu investigar. Mas, fosse lá pelo que fosse, começou a avançar em direção ao acampamento. À medida que o som dos seus passos se aproximava, Mitchell inclinou-se para a frente, pronto para atacar. Olhei para ele. Será que vai matá-lo? Perguntei-me horrorizada. O homem deteve-se. Ei! Chamou. Está aqui alguém? Mitchell olhou para mim e ergueu a faca, aproximando-a do meu rosto. Está alguém aqui? Repetiu o homem. Mitchell levou um dedo aos lábios e fez um gesto com o queixo na direção da faca, como se precisasse de me recordar o que faria se eu fosse suficientemente estúpida para gritar. Está alguém em casa? Voltou o homem a perguntar, dessa vez mais baixo. Esperou e então recomeçou a avançar em direção à tenda. Ouvíamos nitidamente os passos que ele dava nas folhas mortas. Aproximou-se mais e mais. Mitchell estava tenso como um fio esticado. Segurava a comprida faca junto ao corpo, pronto a saltar sobre o intruso. Eu queria gritar. O homem continuou a avançar até chegar a poucos passos das mantas penduradas. Via a sombra dele através da débil barricada. Ergueu o braço. Ia afastar a manta para o lado. Ia ver-nos. E então ia morrer. De repente, o homem imobilizou-se. Não disse nada. Todos nós contivemos a respiração. Ninguém ousou mexer-se.
Não sei o que foi que o fez parar. Talvez tenha tido medo. Talvez tenha ouvido essa intuição que existe dentro de nós, essa vozinha que por vezes nos guia quando estamos em perigo. Talvez o seu anjo da guarda estivesse com ele naquele dia. Não sei. Só sei que Mitchell dava todas as mostras de tensionar matá-lo. Estava enrolado como uma cobra pronta para desferir o bote. Mas o homem nunca deu aquele último passo. Não afastou a manta, não disse mais uma palavra. Ficou ali por um instante, enquanto a tensão parecia sugar todo o oxigênio do ar. E então fez meia volta e afastou-se. Durante muito tempo nenhum de nós se mexeu. Temos de arranjar outro sítio para viver, disse Mitchell. Mitchell estava convencido de que o Senhor, na sua grande e manifesta sabedoria, testara a nossa fé e a achara insuficiente. Não estávamos sequer perto de merecer outra esposa, nem de merecer a sua proteção constante. Tínhamos sido postos à prova e falháramos. O que significava que alguma coisa tinha de mudar. Há uma história na Bíblia, explicou ele. Os filhos de Israel estão cercados pelos sírios. Gente malvada, muito maus. Tinham um exército poderoso, uma ameaça terrível e mortal. Mas quando o profeta Eliseu se ergueu para lhes fazer frente, em vez de ver todos os soldados sírios que o cercavam, viu milhares de soldados celestiais prontos para defender os filhos de Israel. Carros de fogo, anjos com grandes espadas. Os que estão conosco são mais do que os que estão com eles, disse o profeta Eliseu. Mitchell calou-se e olhou para nós. Barzi assentia com a cabeça, como se aquilo fosse a coisa mais inspirada que alguma vez ouvira. Eu olhei para ele, como se não fizesse sentido. Não estás a perceber, pois não, Shear-Jashub? Abanei a cabeça. Não estava. Como aconteceu com Eliseu, o Senhor podia rodear-nos com seus anjos. Podia proteger-nos de tal modo que nunca ninguém nos encontrasse. Mas fez uma pausa e olhou para mim. Não pode fazê-lo se não formos dignos. Voltou-se de novo para Barzi. Não pode proteger-nos se não formos humildes. Não pode abençoar-me se a tua fé não for suficientemente forte. Não pode esconder-nos. Não pode proteger-nos. Está preso pela nossa pouca fé. Calou-se e ficou a pensar por um longo momento. Temos de mudar para um lugar mais seguro e discreto. Amanhã iremos procurar a nossa nova casa. No dia seguinte, Mitchell obrigou-nos a vestir as nossas roupas de cidade, um monte de trapos imundos que encontrara num dos acampamentos abandonados. Eu vesti uma camisa cinzenta e umas calças demasiado grandes. Senti-me tão suja ao vestir aquela roupa. Ali estava eu, enfiada numa camisa tão surrada e tão sebenta que um sem-abrigo a tinha deitado fora. Era aquilo que tinha chegado. Abanei tristemente a cabeça e apertei o nariz com os dedos. Uma vez vestidos, deixamos o acampamento. Era a primeira vez que aparecia em público sem véu. Sentia-me desconfortável, vulnerável. Espantou-me descobrir como me tinha habituado a ele. E sabia que o fato de andar de cara descoberta deixava Mitchell nervoso, o que por sua vez me enervava também. Mitchell, claro, caminhava à frente. Eu seguia atrás dele, Barzi atrás de mim.
mas seguimos um caminho diferente de qualquer dos que já tínhamos usado para sair do pântano de fogo. Em vez de atravessar o canal e subir o pequeno talude, viramos à direita e rastejamos ao longo de um grande cano de irrigação que passava por baixo da estrada. Quando chegamos ao outro lado, Mitchell disse-nos que nos mantivéssemos caladas e agachadas enquanto ele inspecionava os arredores. Ao cabo de alguns minutos de observação, entendeu que não havia perigo e retomamos a marcha, seguindo o leito seco de um ribeiro. Só percorremos 3 ou 4 quilômetros, mas pareceu demorar o dia todo. O ar era quente e seco e cheio de pó. Quando não pudemos avançar mais, saímos da ravina e demos por nós numa pastagem deserta. Mais uma vez, Mitchell fez-nos agachar enquanto olhava ao redor. Comportava-se como criança a brincar de polícia e ladrão, a esconder-se e a correr furtivamente de um lado para o outro. Mas não era uma brincadeira, era perigoso, e eu sabia que ele tinha sua faca. Enquanto esperávamos, sentei-me e pousei a mão numa mancha de plantas de um verde brilhante. No mesmo instante, senti uma dor aguda trespassar-me a mão e levantei-me de um salto. Eram urtigas e a minha mão ficou imediatamente coberta de grandes bagas encarnadas. Barzi olhou para mim, mas não mostrou qualquer compaixão. Cospe na mão, disse-me num tom seco. Os cães e os gatos lambem as suas feridas. Tu não és melhor do que eles. Devias fazer a mesma coisa. Detestei o raciocínio, mas pensei que era bem capaz de ter razão. Cuspi na mão e esfreguei-a. Senti-me um pouco melhor e Barzi pareceu inchar de orgulho. Mitchell aproximou-se quase a rastejar do nosso esconderijo e apontou um monte que ficava a cerca de 800 metros de distância. Teríamos de atravessar as pastagens e meter por uma estreita estrada para chegar lá. Mitchell começou a andar, indicando o caminho, a tentar dar o menos possível nas vistas. Uma coisa que era ridiculamente difícil, dadas as circunstâncias. Atravessamos a pastagem e a estrada e começávamos a subir o pequeno monte. Acabou por revelar-se muito mais duro do que parecia visto do sopé. A encosta era íngreme e coberta de mato e grandes rochas. Subimos devagar. Eu já estava fraca devido à fome. Mitchell obrigava-nos a continuar, sempre a falar. Barzi optara por não dizer quase nada. Não sei por quê. Havia algum tempo estava quase sempre calada. Era um trabalho lento e difícil subir aquele monte. Tínhamos de escalar os penhascos, agarrando-nos a arbustos espinhosos para subir e deixando-nos escorregar do outro lado. Tínhamos de puxar e empurrar e ajudar-nos uns aos outros. Por vezes, tínhamos de passar por estreitas fendas entre os rochedos. Enquanto subíamos, Mitchell explicava-nos como algumas rochas lhe faziam lembrar partes sexuais do corpo e batizava as rochas com esses nomes. Chegamos finalmente ao cume, mas não havia espaço para montar um acampamento. Mitchell olhou ao redor e então disse-nos que esperássemos ali enquanto ia à procura de um lugar onde erguer as nossas tendas. Afastou-se e eu sentei-me no chão, faminta e exausta. Pouco depois, vimo-lo reaparecer. A ofegar de excitação, exclamou: Encontrei-o!
Venham depressa, sigam-me. Seguimo-lo, abrindo caminho por entre as azinheiras e mais penedos, antes de descermos por uma fenda na rocha que terminava numa pequena clareira. O lado norte da clareira era protegido por enormes rochedos que seriam quase impossíveis de subir e muito perigosos de descer, vindo de cima. O lado oposto era vedado por uma barreira de azinheiras e uma queda a pique. Os lados direito e esquerdo eram fechados por arbustos espinhosos, azinheiras e grandes penhascos. Mitchell caminhou, orgulhoso, pela clareira. Shear Jashub, Hepzibah, essa é a nossa nova casa. Olhei ao redor. Era uma grande melhoria em relação ao pântano de fogo, mas era também tão remoto, tão longe de tudo, que me fez sentir ainda mais isolada do mundo. Aqui estaremos a salvo, se formos cuidadosos, disse Mitchell. Então deteve-se e olhou para Barzi. Mas vamos ter de nos comportar com mais sensatez, o que significa que não vais poder voltar a sair do acampamento. Vais ter de ficar aqui com a Sheraz Jashub até estarmos prontos para nos mudarmos. Barzi franziu o sobrolho. Eu estava à espera de ouvi-la discutir, mas ela não disse nada. Era assim que as coisas tinham passado a ser. Mitchell transformara-nos em prisioneiras. Voltamos ao acampamento e passamos todo o resto do dia a juntar e embalar o nosso material, a desmontar as tendas e a preparar tudo para nos mudarmos para o novo local. Quando anoiteceu, começamos a transportar coisas para o alto do monte. Se a escalada me tinha parecido difícil durante o dia, o que dizer de fazê-la à noite, com uma parte do nosso equipamento às costas e a enxerga onde dormia enrolada nos braços. Estava cheia de medo de cair. Se caísse, não acredito que tivesse tido forças para voltar a pôr-me de pé. Estávamos por fim no acampamento. Mitchell obrigou-nos a ajudá-lo a construir uma nova tenda-túnel, e mal ficou pronta, rastejei para o interior e adormeci. Só dormi umas poucas horas. Quando acordei, o sol tinha completado um quarto do seu percurso pelo céu. Mitchell achou que era uma excelente altura para explorar um pouco, de modo que passamos a manhã a andar de um lado para o outro, a conhecer o nosso novo ambiente. A dada altura, encontramos uma estreita fenda debaixo de um enorme penhasco que formava uma apertada caverna. Mitchell ordenou-me que rastejasse até o interior e visse o que lá havia. Deitei-me de bruços no chão e arrastei-me para dentro da caverna. Devo ser o primeiro ser humano que alguma vez esteve debaixo desta rocha, pensei. Avançando um pouco mais, descobri que estava enganada. Encontrei um velho par de botas, um cinto de homem e uma revista. Perguntei-me o que teria levado o homem a descalçar as botas e tirar o cinto. Peguei então na revista. Ao olhar para a capa, deixei escapar uma exclamação e larguei-a como se fosse uma aranha. Depois de tudo aquilo por que tinha passado, julgava que já não havia qualquer coisa capaz de me chocar. Mas aquilo era diferente, era horrível. Mitchell já me tinha mostrado pornografia, mas nada que se parecesse com aquilo. A horrível imagem ficou-me gravada a fogo no espírito. Ao ouvir-me arquejar,
Mitchell rastejou para o interior da caverna e chegou ao pé de mim. Pegou na revista e começou a olhar gulosamente para as imagens. Então deteve-se e olhou para mim. Tomamos a decisão certa. Este lugar foi santificado pelo Senhor. O Senhor teve por bem abençoar o seu servo com este sinal. Aproximou-se um pouco mais de mim. Shear Jashub, é evidente que a tua descida abaixo de todas as coisas não está completa. Quem julgas tu que és para fugires dos teus irmãos e irmãs que aparecem nesta revista? Julgas-te melhor do que eles? Julgas-te mais santa? Mais digna do grande amor de Deus? É claro que tenho de ensinar-te. Falo-ei quando regressarmos ao acampamento. Abanei a cabeça aterrorizada. Os ensinamentos dele eram sempre lições dolorosas. O coração encolheu-se-me de medo. Quando chegamos às tendas, Mitchell pegou na revista pornográfica e espetou-na diante do rosto. Olha para isso! Gritou. Tentei lutar com ele, tentei fechar os olhos, mas Mitchell agarrou-me o queixo e voltou o meu rosto para a revista. Abre os olhos ou vais te arrepender, rosnou. Estas pessoas são mais justas do que tu, são mais justas do que o resto do mundo. Virou as páginas, obrigando-me a olhar para tudo. Estas pessoas mostram mais coragem do que tu alguma vez mostraste. Não tem medo de mostrar o seu verdadeiro estado espiritual. Tentei desviar os olhos, mas ele não deixou. E também não fazia diferença. As imagens já estavam gravadas no meu cérebro. Nunca as esqueceria. Senti que a minha mente tinha ficado marcada. Então alguma coisa lhe chamou a atenção e ele afastou a revista de mim e começou a vê-la sozinha. As imagens eram uma chama na escuridão e ele uma traça. Segundos depois estava completamente embrenhado. Olha só para isto! Começou a descrever o que estava a ver, com todos os pormenores. Ouvir as coisas que ele dizia provocava-me vômitos. Estava tão envergonhada, tão chocada, sentia-me suja e assustada. Ficou tão absorto na pornografia que penso que se esqueceu de que eu estava ali. Quando chegou à última página, ergueu-se para mim uns olhos cobiçosos, cheios de maldade. Então pôs-se de pé e avançou para mim. A pornografia tinha acendido uma chama violenta dentro dele, e por isso violou-me. E assim foi o meu primeiro dia na nossa nova casa.